Mas agora nós vamos pensar um pouco. A sociedade, ela muda, né? Ela muda a sua forma de pensar, de agir, de caminhar. Então, com isso tudo, né, nós vamos também ter um impacto na religião. É aí que a gente vai entrar agora na reforma religiosa. A reforma religiosa começa com Martinho Lutero. Quem que era ele? Era um monge alemão, né? Então ele fazia parte da Igreja Católica e não tinha interesse nenhum em sair da Igreja Católica. Mas ele era um cara muito crítico, né? Ele começou a criticar muito a Igreja no momento em que a Igreja começou a cobrar indulgências, né? O que é indulgência? A indulgência era um pedaço de papel, né, que dava a salvação às pessoas. Então não importa o que você fez na vida, você dispõe de um valor, paga por isso, né? Você recebe uma carta, essa carta te dá direito a entrar no céu. Muita gente comprou essa indulgência. Fora essa indulgência, a Igreja Católica passou a vender relíquias, né? A madeira falando que é pedaço da cruz de Jesus Cristo, pedaços de ossos falando que é ossada de santos, enfim, uma série de coisas que faziam os fiéis, né, dispor de valores para a Igreja Católica. Quando nós falamos então do Lutero, que é esse cara aqui, ó, outro para casa, assistir este filme, Lutero, tá? Lutero, então ele não queria sair da Igreja Católica, mas ele se viu obrigado a mostrar para a Igreja Católica os erros que ela vinha cometendo ao longo dos anos. Ele chegou a fazer uma viagem ao Vaticano, né, tentar conversar com o alto clero, e não foi bem recebido, né? Quando ele volta para a Alemanha, ele vai ficar muito chateado e não, óbvio, né, não contente por não ser recebido, e ele vai pregar na frente da igreja em que ele pertencia 95 pontos em que a Igreja Católica possivelmente estaria errada, né, que poderia ser melhorado. A ideia dele ali era mostrar para todo mundo, ou fazer com que as pessoas ajudassem, né, a levar a igreja a pensar de uma forma diferente. Mas é óbvio que a Igreja Católica viu isso como afronta e excomungou o nosso amiguinho Martinho Lutero. Quando eu falo excomungar, ele está expulso da igreja, do céu, de tudo, né? E a igreja, ela tem um histórico, então, de perseguir os seus inimigos. Vamos pensar lá nas cruzadas. Os tais inimigos de Deus, né? Os muçulmanos, no caso, segundo a Igreja Católica. Será que eles não iriam perseguir Martinho Lutero? É claro que iriam perseguir Martinho Lutero. Mas ele teve a ajuda do Principado alemão, dos príncipes alemães, né, dos chefes de Estado alemães ali. E por que isso foi importante para ele? Ele ficou vivo, né? E com a ajuda desse Principado alemão vai surgir o luteranismo, que é uma nova igreja, uma nova religião ali, né? Através de Martinho Lutero. Só que o Principado alemão, vamos pensar, será que eles fizeram isso porque eles eram bonzinhos? É claro que não. A maioria das terras alemãs pertenciam a quem? A Igreja Católica Apostólica Romana. A partir do momento que eles apoiam Martinho Lutero e se cria essa nova igreja, essas terras passam a pertencer ao Estado alemão, né? Então nós temos todo um processo por trás disso. E quais que eram os princípios de Martinho Lutero? Os princípios de Martinho Lutero era a livre interpretação da Bíblia, né? E que tudo que nós fazemos em terra vai ser importante para definir a nossa salvação ou não. É a partir daí que ele vai seguir, né, o seu pensamento. Ele vai ser um dos primeiros, então, a traduzir a Bíblia para o alemão e propiciar, então, essa livre interpretação da Bíblia. Lembrando
que anteriormente a Igreja Católica era detentora desse saber, né? As Bíblias eram todas escritas em latim, apenas os padres tinham esse conhecimento, então os padres rezavam a missa, as pessoas ficavam, inclusive de costa, né, para os fiéis, e os fiéis apenas assistiam à missa. Agora não. Agora as pessoas podem ler a Bíblia e tirar as suas próprias conclusões do que está escrito ali. Lembrando também, né, fazendo uma observação aí, o que é a Bíblia? A Bíblia é a reunião de escritos hebraicos, né, que foram traduzidos para o latim. Então eles pegaram escritos dos apóstolos, de alguns reis, inclusive, porque tem uma primeira Bíblia, né, que chama escritos de reis. Pegaram esses escritos, né, transformaram ao latim, né, e aí nessa reformulação da Bíblia, né, o Novo Testamento, alguns textos foram retirados e ficaram apenas de apóstolos, tá bom? Então nós temos um texto que foi escrito em hebraico, passou por uma transformação, né, uma tradução para o latim, e agora uma retradução para o alemão. E depois traduzido para francês, para a língua francesa, né, para a língua inglesa, enfim, uma série de outras línguas. Significa que a vida de Martinho Lutero foi fácil, ou que esse surgimento dessa nova igreja luterana na Alemanha foi fácil? Não, não foi, tá? Não que Martinho Lutero tenha incentivado os seus seguidores à violência, pelo contrário. Mas muitos seguidores radicais de Martinho Lutero passaram agora a perseguir católicos. Então, iniciou-se na Alemanha uma série de assassinatos a católicos, tá? Em paralelo a Martinho Lutero, nós tínhamos João Calvino. João Calvino era francês, formado em direito, né, teólogo. Ele pensou, lá na Alemanha tem um cara criando uma nova igreja, por que não fazer isso aqui, né? E ele partilhava um pouco dos ideais de Martinho Lutero, mas ele foi se distanciando muito conforme a sua caminhada, criando ali a sua nova igreja, que é o calvinismo, né? João Calvino vai partir do princípio que as pessoas deveriam valorizar o trabalho honesto e justo. Junto com isso, ele vai valorizar então o lucro. Eu valorizo o lucro e o trabalho. Como consequência, ele vai puxar o apoio de quem para si? Da burguesia. Quem trabalhava? Os plebeus, né? As pessoas comuns, né? O povo. Quem recebia esse lucro? A burguesia, os patrões. Então, ele vai ganhar um apoio muito forte da burguesia. Fora isso, ele vai defender a ideia da predestinação. O que é isso? Não importa o que você faz aqui na Terra, né? A sua salvação ou não já foi definida por Deus antes, tá? Então, se você veio burguês, é porque Deus assim quis. Se você veio plebeu, é porque Deus assim quis, tá? Então tudo isso parte de uma coisa já pré-determinada por Deus antes mesmo de você nascer. Mas então vamos pensar, né? A burguesia está apoiando João Calvino. Então foi tudo fácil e tranquilo na França. Não, pessoas, não é tão fácil enquanto parece. A França, ela era muito católica, né? O rei, né, era muito católico. Então nós tivemos um problema muito grave ali na França em relação a esse convívio entre os protestantes calvinistas e a Igreja Católica. Novamente, mais um filminho para casa. O Nome da Rosa. Esse filme aqui dá para vocês entenderem muito como foi esse processo ali de perseguição na França nesse período, tá? Essa perseguição era tão presente que o Brasil vai entrar nessa história toda, tá? Não no filme, é claro. Por que o Brasil vai entrar nessa história toda? Porque um grupo de calvinistas vai sair da França com destino ao Novo Mundo, porque nesse momento o Brasil já foi descoberto, né?
O Brasil já iniciou ali a exploração, né, digamos assim, e eles viram uma possibilidade de criar aqui no Novo Mundo um Estado calvinista, que é basicamente ali na região que hoje nós conhecemos como Rio de Janeiro. Eles chegam a invadir aquela região, estabelecer por algum tempo, né, até serem expulsos pelos portugueses, né, que eram extremamente católicos. Ok? Então essa relação entre calvinistas e católicos na França também não era lá muito saudável. O rei Henrique VIII, perdão, era o rei da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Então um cara imponente e importante. Ele era conhecido como o defensor da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele chegou a receber um título do Papa relacionado a isso. Esse rei, ele foi importante para a Inglaterra em vários sentidos. No sentido econômico, no sentido militar e nesse sentido que nós estamos falando agora, que é o sentido religioso. Henrique VIII, né, um rei absolutista, ele entendia que ele precisava colocar a Inglaterra em um lugar de destaque através de conquistas, né? E como ele ia conquistar? Primeiro, conquistando o mar, conquistando as rotas comerciais. Ele vai ordenar que seus engenheiros construíssem um dos maiores navios de guerra do mundo. Eu não vou fazer um desenho para vocês aqui agora, mas eu vou pegar o desenho certinho, né? Que é esse aqui, o navio Mary Roses, tá? Esse navio vai ser importantíssimo porque agora nós vamos ter uma fundição do ferro efetiva, isso vai ser importante lá na Revolução Industrial. Nós vamos ter navios com vários e vários canhões, né? Uma verdadeira máquina de guerra que vai dominar as rotas comerciais, tá? E foi assim então que ele entendeu que ele deveria dominar primeiro as rotas comerciais. Dominando as rotas comerciais, ele construiria um grande império chamado Grã-Bretanha. E ele conseguiu. Só que Henrique VIII, vocês estão vendo a imagem dele aí, ele era um cara que se achava muito imponente, muito viril, né? E ele era casado com Catarina de Aragão. Esse casamento com Catarina de Aragão gerou uma filha, né? Maria I da Inglaterra. O que para ele era um grande problema, né? Naquele período, quem realmente dominava as regiões, os assuntos políticos, né? Tudo isso eram os homens. Estamos falando de um período machista, patriarcalista. Então, na cabeça de Henrique VIII, se ele tivesse uma filha mulher, ele ia perder a Inglaterra e tudo aquilo que ele vinha lutando para conquistar. A ideia dele, então, é que ele tinha que ter um filho homem, que a culpa era de Catarina, que não lhe dava esse filho, né? E caminhando ali pelo palacete, uma das damas de companhia da rainha Catarina de Aragão chamou a atenção de Henrique VIII, né? E o rei tinha várias amantes, e isso daí todo mundo sabia. Só que Ana Bolena, aquela dama de companhia especial, ela aproveitou o momento, ela soube lidar com Henrique VIII. Ela prometeu a ele que lhe daria esse filho homem que ele tanto esperava. Mas tinha um problema. Como ele ia ter um filho com Ana Bolena, né, fora do casamento? Esse filho seria filho bastardo para aquela época. E dentro dessa lógica, ele não poderia assumir o trono. Resultado, ele teria que se separar de Catarina de Aragão para poder depois casar-se com Ana Bolena e ter esse filho. Hoje é muito fácil, né? Hoje as pessoas podem se separar várias vezes, se casar várias vezes, né? Só que naquela época não. Naquela época nós estamos falando de um rei absolutista muito ligado à Igreja Católica Apostólica Romana, né? Inclusive, eu mencionei para vocês que ele ganhou um título de defensor da Igreja Católica Apostólica Romana, do catolicismo, enfim, né? Nisso tudo, ele teria que pedir permissão para o Papa. Então ele pegou lá, canetinha, peninha, né, aquela coisa toda, e escreveu: Caríssimo Papa,
Estou querendo me separar da imprestável da minha mulher, porque ela não me dá um filho homem, aquela coisa toda. E eu quero me casar com outra. Simples assim. Qual que era a expectativa de Henrique VIII? Olha, se eu defendo muito a Igreja Católica, é óbvio que eles vão me responder de forma positiva. Mas, na lógica da Igreja Católica, o que Deus uniu, o homem jamais separa. Resultado: o pedido de Henrique VIII foi negado. Ele simplesmente surtou. Sabe quando você vai, né? Os meninos sabem muito bem disso, que você vai jogar bola, né? E tem o dono da bola. Só que ele é sempre o perna de pau, o último a ser escolhido. Quando ele não é escolhido para o time, ele pega a bola, coloca debaixo do braço e sai. Foi quase isso que Henrique VIII fez. Ele disse: não vou brincar mais de ser católico, a partir de agora eu tenho a minha própria igreja. Ele criou a igreja anglicana, que era basicamente a igreja católica, com pouquíssimas transformações, dentre elas as principais, né? Confiscou todos os bens da igreja católica que estavam em território inglês. Esses bens não pertencem mais à igreja católica, pertencem ao Estado da Inglaterra, né? Ou seja, a ele. Todos os dízimos, tudo que era pago à igreja católica, agora não vai ser mais pago para a igreja católica, vai ser paga a ele. E ele é o chefe supremo da sua própria igreja. Simples. Resolvido o problema. E como ele é o chefe da sua própria igreja, ele instituiu que ele poderia se casar novamente, né? Poderia se separar uma vez e se casar novamente. Ele se separa de Catarina de Aragão, se casa com Ana Bolena. E é aí que as histórias vão entrar em várias vertentes. Uma delas é que ela vai ter alguns filhos, mas vai ter aborto, né, espontâneo. Ela vai ter filho, mas vai acabar nascendo morto. São várias histórias. O fato é que ela vai dar também uma filha mulher para Henrique VIII, que é Isabel I da Inglaterra. E nisso tudo, sem ter nenhum filho homem, ele começou a ficar louco de novo. Nossa, eu preciso acabar com esse casamento e me casar novamente, né? Eu preciso de uma mulher que me dê um filho homem, porque ele não via que o problema era ele, né? Ele via que o problema estava sempre na mulher. Mas aí tem um detalhe. Como é que eu vou me separar de novo, sendo que eu mesmo disse que eu poderia me separar uma vez? Ah, mas eu posso me casar novamente caso eu possa ser viúvo, sem problema nenhum, né? Porque qual que é a ideia aqui? Ana Bolena era uma mulher plebeia. Então, mesmo ele sendo um rei absolutista, a Inglaterra meio que abraçou esse casal. Não tinha como ele se desfazer muito fácil de Ana Bolena, né? O que ele fez? Ele mandou espalhar a 4 cantos que ele era chifrudo, que Ana Bolena traía ele, que Ana Bolena fazia orgias no palácio, enfim, porque assim ele poderia levá-la à morte, né? Porque o adultério, naquele momento ali, era passível de morte. Mas adultério para quem? Para a mulher. Voltamos a essa situação de machismo e patriarcalismo, né? Porque o rei tinha vários amantes, mas a mulher não poderia ter, porque se ela tivesse alguma relação extraconjugal, ela poderia ser julgada, né? Inclusive a morte. Foi o que aconteceu com Ana Bolena. Então acusaram ela de adultério e levaram ela para a sua morte. Naquela época, as execuções eram feitas com machados. E não era incomum, né, as pessoas terem que dar várias machadadas para poder arrancar o pescoço, né, da pessoa ali. Então era meio que complicado. É aí que surge uma das versões ali, né, de Ana Bolena. Uma das versões diz que no momento em que se levantou o machado para decapitar Ana Bolena, que Henrique VIII chegou lá e disse: não, para agora. Ninguém vai matar ela com o machado, mas com a espada, né? Qual era a ideia de Henrique VIII? Né? Que, de certa forma, ele gostava dela, né? Que era para ela não sentir dor. Ao invés de ser um machado,
seria usar uma espada. Cortou, a cabeça rolou, né, não sentiu nada. Essa foi a prova de amor que Henrique VIII teria dado a Ana Bolena. Que prova de amor, mas enfim. O fato é que depois ele vai se casar outras vezes. Vai até ter filho homem, mas no final das contas ele vai morrer sozinho, obeso. E o principal, quem vai assumir o trono da Inglaterra? Isabel I, a filha dele com Ana Bolena. Depois dessa reforma religiosa, né, que a gente vai ter então aí o surgimento da igreja luterana, da igreja calvinista, né, da igreja anglicana, a igreja católica ela vai ser obrigada, né, vai se ver obrigada a dar uma resposta a todo esse movimento de reforma religiosa. É aí que vai surgir a contra-reforma religiosa. O que foi a contra-reforma religiosa? A Igreja Católica vai criar um grupo chamado jesuítas, chamados, ou podemos chamá-los agora de soldados de Cristo. Tá? Esses jesuítas vão ser mandados, enviados para várias regiões do globo em que a Igreja Ortodoxa não chegaria, né? Inclusive aqui no Brasil. Então nós vamos ter as missões, por exemplo. Esses jesuítas vão se espalhar pelo globo e vão com a missão de catequizar outras pessoas e agariar mais fiéis, né? Por isso eles vão ser chamados de soldados de Cristo. Neste mesmo momento vai surgir o Index Librorum. O que é o Index Librorum? É o índice de livros proibidos pela Igreja Católica. Qualquer livro que fizesse menção de forma ruim à Igreja Católica, que manchasse a Igreja Católica, né, era proibido a leitura, passível de punições. Concomitante a isso, também vamos ter o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, tá? Que é o Tribunal da Inquisição. Os inimigos da Igreja Católica então sofreriam sanções. E ainda dentro da contra-reforma religiosa vai surgir o Barroco. Né? O Barroco que tinha a ideia de transformar a Igreja de uma forma mais intimista, de forma a emocionar o espectador, né, que seria o fiel. Esse barroco que vai ter início na Europa e vai chegar até aqui ao Brasil e vai se transformar num dos grandes pontos, né, aqui no Brasil com o Aleijadinho, que vai ser o Barroco Mineiro. Tá? Quem não conhece o Barroco Mineiro, não sabe ainda, outro para casa. Ver, pesquisar sobre Aleijadinho, Ouro Preto, Mariana e o Barroco Mineiro. Ok?